E aí, Eudes, você tá sentindo alguma dor? Você tá sentindo alguma dor hoje? Eu já senti. Hoje? Não, hoje não. Então, gente, eu acho que uma das causas mais comuns que fazem as pessoas procurarem no Google, leva as pessoas ao consultório odontológico, é o que, Eudes? Dor. Dor. Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente já conversou, não cumprimentou, mas agora eu vou cumprimentar um pouquinho atrasado. Hoje nós vamos falar um pouquinho de dor, né? Mais especificamente a dor que está relacionada à nossa querida especialidade endodontia. Então, para você aí que já teve uma dor de dente, já passou por algum perrengue, ou eventualmente poderá ter uma dor de dente, é claro que seria interessante você conhecer um pouquinho as características dessa dor. A gente vai explicar hoje para vocês como funciona isso, até para a gente ter o discernimento se é uma dor de origem dental ou não. Simone, vamos lá. Primeira coisa, o que mais leva as pessoas para o consultório dentário no mundo inteiro é... Dor. Que tipo de dor? A número 1. Pulpite. O que é uma pulpite? Pulpite é uma inflamação do tecido pulpar. Então, o tecido pulpar ele é um tecido conjuntivo frouxo, altamente inervado e vascularizado. Isso daí já denota, ou já quer dizer pra gente o quê? Se eu tenho um processo inflamatório, onde eu tenho esse tecido edemaciado, ele está com uma vasodilatação e um aumento de permeabilidade, e ele está preso entre paredes duras e inelásticas, o que eu vou ter aí? Dor. Porque eu vou estar comprimindo fibra nervosa, além, é claro, dos mediadores químicos que também vão causar mais processo inflamatório e mais dor. Mas o que levou a polpa, popularmente conhecida como nervo, que não é o nome correto, né? Não é o nervo do dente. Fazer canal não é tirar o nervo do dente, gente. Fazer canal é remoção do tecido pulpar. Por isso que a gente chama de pulpite. Agora, Exato. O que leva a uma pulpite? Primeira causa. Na verdade, a primeira causa, uma causa biológica, cárie, né? Perfeito. Mas você tem outras causas que podem ser físicas ou químicas, que podem também gerar um processo, uma agressão no dente, que vai gerar um processo inflamatório no tecido pulpar, porque é o único tecido conjuntivo que a gente tem, certo? A gente não tem inflamação de esmalte, a gente não tem inflamação de dentina, você tem inflamação do tecido pulpar, que é o tecido conjuntivo. Então, o que mais causa dor no paciente é a pulpite irreversível, certo? Porque ela pode ser reversível e irreversível. Exatamente. Muito bem. Uma cárie que não chegou na área do canal, normalmente se tratada e restaurada, aquela dor que normalmente está relacionada com o paciente tomar coisas frias, vai passar, certo? Exatamente. A dor que o paciente toma alguma coisa quente e espontânea ou espontânea já está mais relacionado à pulpite irreversível, ou seja, a chance de ter que fazer aquele tratamento de canal é muito maior. Exatamente. Né? Então, assim, para tentar simplificar, quando você tem um dente que a sua polpa, aquele tecidozinho dentro do canal está vital, tá? A gente está lidando com uma situação inflamatória somente, seja por uma cárie recente ou antiga, seja por um processo restaurador antigo, que em algum momento da vida pode voltar a ter problema, né? A gente já falou disso num outro episódio, citou, né? Que eventualmente você vai fazer uma coroa, uma restauração que é muito profunda, grande, etc. Quando você trata na época, né? Eventualmente você era bem jovem, a vascularização daquele tecido era muito abundante. Lá na frente, quando você tiver 40 e poucos, 50 anos, aquele dente pode ter uma pulpite irreversível, mesmo que você não tenha passado por nenhum processo restaurador. E eu acho que outra coisa que é importante salientar que a gente vê muito são aqueles pacientes que têm restaurações de amálgama e que a algum momento você tem uma trinca, né? Então, aparentemente, você não tem um motivo de ter uma pulpite. Só que se você remover esse amálgama sobre magnificação, muitas vezes você vai conseguir identificar a causa do problema. Que é a trinca, e através daquela trinca você vai tendo a penetração de bactéria, aquela penetração vai fazer com que a polpa inflame, e teremos então a polpa inflamada, uma pulpite. Exato. Que muitas vezes é uma pulpite irreversível e tem que ser levada até para resolver a questão da dor e o problema da inflamação, tem que tratar o canal. Exato. Então, assim, o que a gente tem que lembrar, pulpite é um processo inflamatório. Isso quer dizer que o meu dente ele está vivo, ele está vital, ele está responsivo ao teste de sensibilidade pulpar.
Que é frio e elétrico. Exatamente. Se esse paciente, né, ele aguenta essa dor, ele é mais resistente, ele não procura um dentista, ou essa dor ela veio de forma muito fugaz e ela passou e ele não procurou atendimento, ele vai entrar num processo de necrose do tecido. Esse tecido ele trabalha demasiadamente, ele não tem condições de voltar à normalidade, ele entra num processo de necrose. E aí é quando a gente começa a pegar os casos de necrose pulpar, ou parcial ou total. Ou total. E na verdade acontece a necrose, entre outras razões, por conta da dificuldade da drenagem linfática desse tecido. O sangue entra, mas o sangue acaba não saindo, e é como, mal comparando, né, leigamente comparando, é como se você amarrasse um torniquete no seu dedo e deixasse esse torniquete lá ad eterno. Você não vai ter mais circulação, vai necrosar e vai acontecer mais ou menos a mesma coisa com a polpa que está lá dentro do dentinho. Exatamente, você vai começar a ter um ambiente cada vez mais ácido, que é totalmente propício para as bactérias que já estão entrando ali pelo terço cervical, e essas bactérias elas começam a ir em direção apical. E aí a gente começa a ter o que o Dr. Kim cita no artigo dele, que é uma necrose que vai acontecendo de coroa em relação ao ápice. Por isso que muitas vezes, mesmo o paciente não estando tão responsivo ao teste de sensibilidade pulpar, se você não anestesiar, ele vai sentir quando você tocar lá próximo do terço apical. Então, sempre anestesia terço apical o paciente. É a pontinha da raiz. Certo? E aí a gente entra no processo de necrose. E quais são as dores, ou como são as dores que a gente sente? Então, mas peraí, vamos recapitular a questão da dor ainda da vitalidade. Vamos lá. Então, eu sou um paciente que estou com dor quando eu tomo um copo de água gelada, tá? Poderia ser desde uma retração gengival, me dando mais sensibilidade dentinária, mais sensibilidade do que o normal. Sim. Poderia ser uma cárie, né? Mas desde que esse estímulo seja sempre provocado, ainda está dentro daquele escopo de um dente que pode estar com uma inflamação reversível, tá? Neste momento ainda é possível colocar flúor, fazer um tratamento com laser para tentar diminuir essa sensibilidade. Muitas vezes, se é uma sensibilidade realmente por conta de uma retração gengival, você pode colocar uma resina para fechar aquela área exposta e vai melhorar, vai dar mais conforto para o paciente quando ele se alimentar ou tomar alguma coisa mais fria, mas isso pode evoluir para uma pulpite, ou essa causa da dor pode ser efetivamente uma cárie ou o início de um processo de inflamação pulpar irreversível que começou com uma restauração muito mais antiga, muito anterior à dor, né? E isso pode acontecer, e depois o paciente vai evoluindo essa dor. A dor normalmente ela tem um processo, problemas de canal a gente vê sempre uma evolução, ela pode acontecer com tudo muito bem separado, desde a dor com frio, depois dor com quente, dor espontânea e dor insuportável, ou ela pode ser misturada. Eu já tive casos de pacientes que, por um acaso, estavam com uma pulpite provavelmente irreversível, só que num determinado momento da vida operou o joelho, teve muita dor por causa da cirurgia, tomou uma quantidade de anti-inflamatórios e analgésicos muito grande por um período muito prolongado, e a dor do dente ficou em segundo plano. O que aconteceu é que houve uma necrose, porque a dor não era insuportável, não o fez levá-lo, essa dor não foi responsável por levá-lo a um consultório, não foi feito o diagnóstico na época correta, e depois é o que ele percebeu que houve uma necrose, e aí a gente muda já do processo inflamatório para o processo infeccioso. Como você estava bem explicando, aí nós já temos um envolvimento de bactéria, muda inclusive a característica da dor, né? Sim. Normalmente um dente necrosado não vai ter mais nenhum tipo de estímulo a frio, né? Com raras exceções, que às vezes você pode pegar um dente que tem vários canais, várias raízes, eventualmente uma ou duas raízes já tem uma necrose pulpar e não vão mais responder aos testes de vitalidade, que a gente considera teste de vitalidade, teste com frio. Sensibilidade. Que eu sou velho, né? Antigamente a gente chamava vitalidade. Mas o teste de sensibilidade e o teste elétrico também, que você vai fazer que esse é o padrão ouro, né? Padrão ouro, exatamente. Na dúvida, vai para o teste elétrico. Mas enfim, quando acontece isso, a gente acaba tendo um processo... vai evoluir para um processo infeccioso,
e esse processo infeccioso tem características diferentes. Já muda a questão da dor, não é mais frio, quente e tal. Muitas vezes é uma dor espontânea também, diferente, um pouco diferente da dor da pulpite. E normalmente, a grande maioria dos casos, está relacionado ao toque também. Quando você toca no dente, é aquele caso que você vai morder alguma coisa mais dura, você aperta e o dente tem uma certa sensibilidade, tá? Lembrando que, aí a gente vai fazer um pouquinho de confusão aqui, vamos tentar explicar isso sem fazer muita confusão. Quando você tem um tratamento endodôntico já feito, e esse tratamento não deu certo por diversas razões, ou porque o tratamento não está bem qualificado, não foi feito da maneira adequada, ou por um acaso foi feito da maneira adequada, mas a anatomia do dente é uma anatomia mais complexa e a gente acabou tendo uma infecção das áreas inatingíveis pelo tratamento convencional, você poderia ter um sintoma muito semelhante à da infecção daquele dente que necrosou. Tá? Do ponto de vista sintomatológico, os sinais podem ser idênticos, né? Porque ambos nós estamos lidando com uma situação de infecção, tá? Aí vem a pergunta que todo mundo faz. Eu vou morrer por causa da infecção? Ela vai me dar endocardite? Vai me dar câncer? Vai me dar alguma coisa? Não, essa história do câncer fica para depois, mas enfim. E aí, sim? Então, a infecção vai me matar? Não. Quer dizer, depende, se ela ficar descontrolada, você Exatamente. pode ter uma septicemia e morrer, né? Mas eu acho que é muito importante. Mas assim, como um acidente aéreo, para você ter uma septicemia e morrer, muitas bobagens precisam ser feitas para chegar nesse ponto. Não só pelo dentista, mas muitas vezes a culpa é do paciente. É claro que pega, por exemplo, o sujeito lá teve dor de dente e abscedor. Tá com uma infecção no dente ali na boca, inchado, às vezes está drenando um pouquinho, pode ter uma fístulazinha, que é aquela, parece uma espinhazinha, os pacientes relatam, tem com espinha na boca aqui que eu aperto, sai uma secreçãozinha e tal. Normalmente esse processo é um processo indolor, mas se ele tiver um abscesso mesmo, não um abscesso crônico, mas um abscesso agudo, ele vai inchar, etc e tal, aí ele fala com o vizinho dele, que teve o mesmo problema alguns anos antes, fala, toma um antibiótico que resolve. Inclusive eu até tenho um pouquinho de antibiótico, que se quiser você toma. Só que o cara só tem antibiótico para 3 dias, ou 4. Aí ele vai lá, toma 3, 4 dias de antibiótico e para de tomar antibiótico. Aí volta a doer, ele arruma mais antibiótico com alguém. Hoje em dia é um pouco mais complicado, porque precisa de prescrição, mas enfim, ainda é possível você comprar ou alguém vai te dar. Aí ele toma novamente esse antibiótico, tá? E aí a dor melhora novamente, ele não está não está tratando a causa, ele só está tomando um medicamento que é paliativo, né? Ele vai diminuir o sintoma, mas na verdade ele não vai resolver o problema. E a partir do momento ele está simplesmente selecionando as bactérias mais complexas, mais complicadas, mais relacionadas à dor e infecções mais graves, e tomando esse antibiótico de maneira desordenada e errada, e não mexeu no dente até então. Ali a gente tem um caso que poderia evoluir mal, né? Isso tem pacientes que a gente ouve relatos que fazem isso 4, 5 vezes antes de procurar o profissional. E outros procuram o profissional e eles são completamente mal, o caso é muito mal conduzido e eventualmente pode também acabar em algum tipo de tragédia. Mas, de maneira geral, o paciente que é saudável, que o sistema imune está funcionando direitinho, não é para se preocupar com essas infecções dentais que acabam evoluindo bem, de maneira positiva. Tá? Agora, aqueles que têm alguma imunodeficiência ou têm algum problema de base mais sério, uma diabetes totalmente descontrolada, a glicemia, melhor dizendo, descontrolada e tal, pode ser que esses pacientes tenham reações um pouco diferentes. E eu sempre falo, mas eu posso ter uma endocardite pela infecção do dente? Poderia. Existem casos já relatados que as infecções dentais podem causar endocardite, mas o fato é que todo mundo tem bactéria na boca, essa bactéria vai transitar, vai haver uma passagem de bactéria para o sangue eventual, até na hora de se escovar os dentes, isso já foi mostrado, e você poderia ter uma endocardite por estar escovando uma região com sangramento gengival, né? Não necessariamente precisaria ser uma infecção de canal. E aí, qual seria a maneira mais correta de evitar isso? Sempre manter a boca em dia, ter o periodonto saudável e cuidar das suas infecções de canal. E eu acho que assim, uma coisa que é importante salientar, né? Nem sempre, quando você tiver uma doença do periápice, você vai ter lesão. Porque eu posso evoluir rapidamente de uma pulpite
A lesão seria a perda de tecido ósseo, né? Onde você tem ali, então, o teu corpo, é uma tentativa do teu corpo se proteger. E ele vai se proteger fazendo com que eu tenha o quê? Uma perda de tecido ósseo. E aí eu posso evoluir que é aquela manchinha que você vai ver na radiografia, na tomografia, que está faltando o osso ali. Não é uma região que está vazia, né? Tem coisa lá, tem tecido lá. Exato. Então é importante que a gente diga que muitas vezes eu posso estar diante de um quadro de uma doença do periápice, só que eu não tenho lesão, porque ela evoluiu rapidamente de uma pulpite, onde eu tinha uma polpa viva, para uma doença do periápice. Por exemplo, se eu sair de uma pulpite e entrar num caso de abscesso agudo, eu vou inchar rapidamente e não necessariamente eu tive perda óssea. Né? E isso é uma confusão que muitos dentistas, principalmente graduandos, fazem, que eles acham que para eu ter uma doença do periápice eu preciso ter lesão. E não é assim que funciona, né? Então isso é importante que fique muito claro. E eu acho que uma outra dúvida que sempre aparece, deve aparecer no teu consultório também, é do paciente que te pergunta: tá, doutor, mas eu não tô sentindo nada, eu preciso tratar meu dente, sendo que ele tem uma lesão periapical? Sim. Aí que entra no grupo das infecções. Né? Exato. Se você tem uma doença do periápice, que seria uma lesão ou alguma consequência de uma infecção, você pode não ter uma manifestação clínica. Aliás, até poderia ter uma manifestação clínica sem dor, que é o abscesso crônico, que é quando forma aquela espinhazinha que eu falei. Eu conheço casos de pacientes que ficaram anos com minha tia, né? Lembra da minha tia? A sua que tia operou. Pois é verdade. Ela não vai gostar de ver o podcast, você fica entregando ela aqui pra você ver que você não falou o nome, mas tudo bem. E ali fica apertando a fístula, tal, quando começa a incomodar um pouco mais, e drena um pouquinho, aí fica bem e tal, e vai levando isso, pode ser uma situação que você vai levar por anos. Mas, na verdade, existe uma infecção ali, essa infecção precisa ser tratada, e quando não existe fístula e existe a infecção, sem uma lesão no periápice, nada impede que um belo dia, né, eventualmente você pega uma gripe, uma doença qualquer, Sim. Você vai ficar um pouco mais fraca do ponto de vista imunológico, ou como eu já vi em diversas vezes, isso é um pouco mais frequente, pacientes que estão fazendo terapia para câncer, tá fazendo, e aí muitas vezes faz químio, faz rádio, tá bem debilitado, você muitas vezes absceda. Aquela infecção crônica que está ali há anos sem ter nenhum tipo de sintoma, mas ela já existe ali e acaba agudizando e o paciente começa a ter dor, Sim. Quer dizer, uma situação já super desfavorável, que está passando por um período muito difícil, ainda você tem que lidar com uma infecção de dente e tratar aquilo, e até um consultório e tal, Sim. Então assim, é uma coisa chata. Então, para todos os efeitos, essas infecções, elas podem ser assintomáticas por uma vida, mas elas podem em algum momento, e normalmente são momentos muito desagradáveis, e estourar, e aí o paciente acaba entrando numa enrascada, e muitas vezes está viajando, está de férias, está fora do Brasil, e tem que resolver. Eu já tive casos de paciente que teve dor num cruzeiro, tiveram que parar, ele desceu e extraíram o dente dele lá nas Bahamas, né? Isso há muitos anos atrás. E é um paciente que eu já tinha avisado várias vezes, ele foi resolver um problema de canal do lado direito, e o lado esquerdo eu identifiquei o problema, falei para ele, expliquei, mas aquela coisa, não dói, vamos levando e tá tudo bem e tal. Antigamente também tinha um grande problema, que a gente tinha uma limitação de diagnóstico por conta da imagem radiográfica. A radiografia é uma forma muito pobre de você fazer um diagnóstico dessas lesões, tá? Do ponto de vista prático, se você tiver uma pulpite, você Sim. pode fazer os testes e resolver. Mesmo sendo rudimentares, mas Exatamente, você consegue são ainda... testes quase que medievais, mas você consegue avaliar e definir se precisa ou não fazer o canal, etc. e tal, se o dente está ou não com problema. Mas nas questões de infecção, principalmente as infecções assintomáticas, aquele dente não está lá na boca pulando, batendo e falando, olha, sou eu aqui, eu estou com dor, eu estou com problema, me ajude, me trate. Né? Eventualmente você vai conseguir achar a lesão não numa radiografia, mas numa tomografia computadorizada, feita especialmente para dentes, né? Não é uma tomografia convencional feita em hospital, normalmente é feita em institutos de radiologia odontológicos, e você lá, através dessa tomografia, você vai conseguir identificar essas lesões, e mesmo assintomáticas elas podem ser tratadas, tá? E sempre devem ser tratadas, né? Essas infecções crônicas são normalmente problemas menores em pacientes saudáveis, mas em algum momento isso pode estourar e pode vir a dor, e pode vir o abscesso, que é também uma dor muito forte,
né? As pessoas falam que dor de dente é uma coisa horrorosa, pior que dor de parto, pior que dor de cálculo renal, etc. e tal. E realmente são dores muito ruins, né? Tanto a questão da infecção, que você tem aquela pressão da secreção lá dentro do ligamento tentando sair e não existe um ponto de drenagem, ela não sai, a não ser que você abra o dente eventualmente ou faça uma drenagem cirúrgica, o paciente pode morrer de dor, parece que tem um coração bombando ali na cara, ou então uma pulpite irreversível, que também, se for uma dor espontânea num nível mais avançado, vai acabar causando uma dor muito forte também, que o paciente... Muitas vezes, no final da pulpite já irreversível, tem até uma melhora com gelo, né? O paciente, eu já peguei pacientes que chegaram com um copo fala que melhora. De água gelada, garrafinha de água com gelo dentro, jogando na boca para ficar mais confortável e poder chegar até o consultório, enfim, ficar fazendo bochecho com água gelada, né? No começo a água gelada dói, no final a água gelada ajuda, né? Nas fases final dessa inflamação. Mas enfim, é mais ou menos por aí. E aí temos também as questões de dor. A gente está falando dor aqui específica de endodontia, mas existem outras dores na região de cabeça e pescoço que vão acabar caindo no consultório, porque o paciente muitas vezes acha que é o dente. Às vezes o clínico examina o paciente e acha que pode ser uma dor endodôntica. Existem até uma coisa que é comum, o paciente ir até o otorrino porque ele está com dor de ouvido e na verdade é um problema normalmente de canal no molar inferior. Obviamente pode ser a dor de ouvido, mas enfim, existe uma certa confusão, essa dor referida ao ouvido e venha de um dente que normalmente é inferior, né? Então se o paciente olha, tive até dor de ouvido e fui até o otorrino para ver, meu ouvido está ótimo. Então você já pode associar essa dor com algum processo inflamatório na região de mandíbula, né? Mas existem outras dores. Quais, por exemplo? Fala aí, me ajuda. A gente tem a nevralgia do trigêmeo, né? Que é bem famosa. O que você fala disso daí, Eudes? Então, o nevralgia do trigêmeo, qualquer dor de boca, de canal, é um problema, um processo no trigêmeo. Porque é engraçado, né? Se a pessoa não consegue diagnosticar, ele tá com nevralgia do trigêmeo. E às vezes não consegue diagnosticar, mas faz o canal, mesmo sem saber qual dente que está doente, que é também outra coisa, né, complicada. Mas, assim, o que a gente pode esclarecer aí para todos os processos inflamatórios e infecciosos que acometem os dentes, todos os dentes são inervados pelo quinto par do trigêmeo. Então, a gente vai ter essa relação sempre, é o trigêmeo que é o culpado de uma maneira ou de outra, mas são processos que são absolutamente detectáveis e você vai lá e resolve. Não existe muito mistério. Aliás, eu sempre falo que o processo de diagnóstico de uma dor de canal é como se fosse, imagina uma pirâmide, tá? A base dessa pirâmide são todas as perguntas que a gente vai fazer para o paciente. Então ali entra tudo que ele fez recentemente, qual tipo de dor ele está sentindo, é o relato do paciente, né? É a famosa queixa principal, tá? Nessa queixa principal a gente já consegue distinguir e fazer um diagnóstico diferencial de muitos problemas. E ali para frente você vai só preenchendo outras lacunas dessa pirâmide, com o quê? Com os sinais e sintomas do paciente. Você vai fazer um exame clínico, você vai ver se tem alguma questão importante, inchaço, vermelhidão, tumefação, enfim, qualquer sinal dentro da boca, dos dentes especificamente, se tem dor à percussão, enfim, você vai estudar o caso até chegar num diagnóstico final, que seria a ponta da pirâmide, que é muito objetivo. Né? Isso que é a coisa maluca dentro da dor endodôntica. A dor é uma questão bastante subjetiva, mas a dor endodôntica ela tem uma certa objetividade. A gente consegue definir, determinar, e quando você tem certeza que um dente tem problema endodôntico, problema de canal, e precisa ser tratado, é muito fácil. Né? Às vezes a gente pode ter até uma confusão num determinado ponto onde esse paciente não está com tanta dor assim. Né? O paciente que não tem tanta dor assim, ele pode chegar num determinado momento e ter uma confusão. Será que é dente? Será que não é? Será que é esse dente? Sim. Será que é o de trás? Aí a gente costuma dizer o seguinte, se o paciente está nesse tipo de confusão e apesar de todos os testes que a gente tem à disposição, ele ainda está um pouco confuso, tá? Então provavelmente essa dor não é uma dor absurda,
tá? Esse camarada não tá enlouquecendo por causa dessa dor, ele vai acabar tomando anti-inflamatório, vai aguentar e eventualmente vão se passar 2, 3 dias, uma semana, e isso vai ficar mais evidente, até o ponto que ele vai chegar no teu consultório e vai falar, olha, é esse aqui. O próprio paciente tem a percepção exata de qual dente que é, né? Aí você vai lá e faz o diagnóstico e confirma aquele diagnóstico e você trata eventualmente o canal. Agora, dentro desse universo, a gente vai ter vamos ter situações que não estão relacionadas aos dentes, a gente vai ficar na dúvida, e se ficar na dúvida, não mexa. Exato. Tá? Um outro tipo de dor, talvez que chegue muito no consultório, são dores orofaciais, né, que Sim. não estão relacionadas nem um pouco com o dente. Pode ser até uma nevralgia do trigêmeo mesmo, a nevralgia Sim. típica do trigêmeo. Sim. Só que a nevralgia do trigêmeo é uma dor que normalmente ela é provocada, o paciente consegue estimular de alguma forma e a dor vem, e normalmente não é estímulo de dente, né? Muitas vezes até eu passo o dedo aqui na minha face e a dor vem, né? Não confunda com a dor da infecção, que tem um inchadozinho aqui na ponta das raízes dos dentes, na parte apical, que a paciente passa creme de noite lá e aí ela sente que aqui é sensível, tá? Não, a nevralgia do trigêmeo é uma dor mais forte, tem um gatilho. Pode ser quando o paciente entra naquela área fria do supermercado, né, que tem a temperatura muito baixa, tal, ele entra ali, aquilo é desagradável e pumba, e é o gatilho para começar a ter alguma dor na região de cabeça e pescoço. Isso é uma nevralgia clássica, do trigêmeo clássica, um problema neurológico, né, já não está relacionado a dente. Tem outras dores que podem ou não estar relacionadas a dente, mas, aliás, podem ou não, e fazem uma confusão com a dor de dente, mas muitas vezes não estão relacionadas. A gente pode falar de dor de articulação temporomandibular, as disfunções, muitas vezes o paciente tem uma disfunção e a musculatura está doendo, ele faz uma confusão com o dente, mas não é o dente, né? E tem como a gente identificar isso, testar e fazer o diagnóstico diferencial. Você tem as questões meu Deus, agora eu esqueci o nome. Pressão? De pressão? Não. Situações que não tem nada a ver com dente, nem disfunção, nem com boca, com nada. Por exemplo, existe um fenômeno. Eu já peguei uma paciente dor que fantasma? tinha. Não, antes da dor fantasma. Arterite. Tem uma arterite que é um processo autoimune e a gente pode ter uma relação aí com uma dor que confunda com dor de dente. Eu já tive uma paciente assim, ela foi mandada para o meu consultório para fazer um tratamento de canal e no fim a gente, através dos testes, eu descobri que os dentes estavam totalmente sadios. Sadios, eu não consegui fechar o diagnóstico, achei aquilo muito estranho. E na época até imaginei que talvez pudesse ser, ela estava com uma dor de cabeça recorrente já há vários dias, imaginei que pudesse eventualmente ser um AVC, fiquei bastante preocupado e ela foi para um PS do Sírio e foi feito uma ressonância e tal, descobriram que ela tinha arterite, ela já foi internada no mesmo dia que ela foi para o PS, ficou 30 e poucos dias internada na UTI, tomando corticosteroide e outros imunossupressores, e aí resolveu tal, mas é um caso que também teve uma confusão com dor de dente. A gente tem alguns problemas de sinusite, podem confundir, né? A pressão da sinusite, eventualmente, pode parecer que é uma dor de dente. Tu corre bastante risco, né? Sendo mergulhador. Não, mas não é. Não, tem problema de mergulhar e ter dor se você não estiver bem, né? Mas se você estiver bem, não tem problema. Agora, se tiver infecção ou algum outro processo inflamatório, talvez na hora que você mergulhe você vai ter dor. A gente vai falar sobre isso. Sim, com convidados. Com convidados, exatamente. Mas é isso. E aí vem a dor orofacial atípica ou dor fantasma, que não tem uma causa aparente, né? A verdade é a seguinte, a dor de dente endodôntica, que é aquela dor do canal, é uma dor que segue um rito. Esse rito tem que ser respeitado, você tem que investigar esse rito. E se tudo acontecer diante do previsto, protocolarmente, tanto é que a gente tem vários questionários que, para quem tem dúvida, quem é menos experiente, vocês têm que preencher esse questionário sempre, 100% dos casos. Você vai pegar o paciente, é chato pra caramba. Mas você vai perguntar a mesma coisa, a mesma idiotice, 5 vezes se for necessário. E através desse questionário é que você vai conseguir chegar a uma conclusão se aquilo é ou não uma dor que possa ser de origem eu acho assim, dental. o mais importante é a gente conhecer o que é o normal.
Né? Exatamente. Tem gente que não conhece o que é o normal. Se eu não sei difícil. o que é o normal, como é que eu vou saber o que está alterado? Então é por isso que eu falo, assim, eu sou super suspeito, vocês vão ver eu falar muito sobre isso, histofisiologia pulpar. Conheçam o tecido que vocês estão trabalhando. Porque quanto mais eu conheço, mais fácil o diagnóstico se torna. Com certeza. Né? Se eu consigo entender como é que o dente inflama, por que o dente vai inflamar, por que esse dente vai entrar em necrose, é muito mais simples eu chegar no diagnóstico mais certeiro. Sim, então, isso é extremamente importante. Então, né? Não é decorar, né? Tabelinha, mais, dói menos. Não, isso não faz sentido. É uma história, é um contexto todo e você fecha, é um quebra-cabeça. Exatamente. Basicamente é isso. E você chega, no final, montando, você chega a uma conclusão muito assertiva que vai te evitar muitos problemas. O que a gente vê por aí, de uma forma muito indiscriminada, é uma série de tratamentos de canais sendo feitos sem a necessidade, porque na verdade não era a causa principal da dor. E essa história acontece, é recorrente, faz 1, 2, 3. Eu já peguei uma paciente que fez 6 canais desnecessariamente e obviamente a dor não passou. Aí você está lidando com um processo que a dor já não é mais a consequência de algo. A dor é a doença, a dor é o problema. Então o paciente precisa lidar a dor. Muitos pacientes ficam meio assim que você fala, pô, não, mas não tem uma explicação lógica dental para isso. E o paciente acha que você está duvidando que ele tem dor. Não, ninguém está duvidando que o paciente tenha dor. A questão é, não faz sentido aquilo ser uma dor dental. Sim. Né? Então você não vai mexer em dente se você não tiver certeza que aquilo é uma dor dental. E aí, a partir desse momento, você vai investigar outras coisas. Né? Qual a primeira atitude que a gente toma quando tudo isso está esgotado? Neurologista. Sim. Tá? Já viu a questão da articulação temporomandibular, já viu a questão dos dentes todos, já pesquisou histórico, o paciente tem todo o histórico dental que é importantíssimo você saber o que aconteceu com ele, deixou de acontecer. Né? Se o paciente mordeu uma azeitona comendo uma pizza e começou a ter dor e liga para você e fala isso, você já começa a imaginar que talvez o dente esteja trincado. Tudo tem uma lógica, né? Se não é uma dor que veio do além e acabou, né, uma maldição. Não, as coisas acontecem. Agora, existem situações clínicas que realmente são misteriosas, mas a nossa parte é não fazer aquilo que não precisa ser feito. Tá? Porque a gente não vai ajudar o paciente em absolutamente nada. E é muito comum a gente pegar casos assim, recorrentes, que além de fazer os canais, a pessoa vai lá e ainda faz cirurgia apical para tentar resolver, depois extrai o dente. Aí você fala, não, mas não adianta extrair porque não tem um problema, mas extrai e o problema continua. Porque a dor não é uma dor de origem dental. E isso é um problema muito sério. Pode acontecer de você fazer um canal, ter algum processo neurológico fora do comum, formar um neuromazinho lá na ponta da raiz, aí as fibras, os axônios se orientam de uma forma um pouco anormal e você fica tendo uma dor um pouco incomum naquela região que foi tratado o canal. Você pode ter inclusive algum tipo de sensibilidade muito mais exacerbada quando toca no dente do que um dente que nunca foi tratado, ou até mesmo outro dente que você já tratou. E não tem nada, e você não lembra que esse dente existe. Eventualmente você pode ter casos de uma sensibilidade pós-operatória mais chata, algo que vai acabar te levando ao dentista de novo, mas o importante nessas situações é você verificar se o dente realmente não tem infecção. Faz um controle tomográfico depois de alguns meses que o canal foi tratado, porque se tiver algum problema no canal, vai ter uma manifestação óssea. Se não tiver manifestação óssea, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, que talvez esse processo demore um pouco mais para passar. Existem pacientes que ficam com dor por muito tempo no dente, até tomar uma devida providência, e aí também toma a providência, faz o tratamento do canal, mas o paciente continua com aquela sensação de que ainda a dor existe. Né? E isso pode acontecer, porque existem várias teorias, uma delas que vão abrir os canais de sódio, ficam esses canais de sódio abertos muitos meses, muitas semanas, e eles demoram mais para fechar. Mas, invariavelmente, também essa dor acaba minguando e o paciente fica livre dela. Mas, enfim, são coisas que, tentando simplificar aqui, a gente consegue, de maneira geral, detectar. Dá para a gente fazer diagnósticos muito precisos dentro da nossa área, e o que a gente não sabe, a gente tem que recomendar para colegas, médicos, neurologistas, eventualmente até para psiquiatras, né? Tem muitas pessoas que somatizam as coisas, né? E a gente precisa também entender um pouquinho do perfil do paciente e tentar descobrir e ajudar o paciente da melhor forma possível, que não é fazendo overtreatments, né? Não é fazendo coisas desnecessárias que a gente não vai ajudar nada, a gente só vai piorar. Né, e atrasar o correto diagnóstico.
E eu acho que só pra gente fechar aqui, né, resumindo tudo, o mais importante é que a gente deixe muito claro, principalmente para quem tá vendo e não é especialista, não é acadêmico de odontologia, é que a dor de dente, ela é facilmente diagnosticada, né? Normalmente. Ela deveria ser facilmente diagnosticada. Então, se eu tô com dor de dente, se você tá aí com dor de dente agora, vai procurar um dentista, saiba que se você tiver um problema de origem odontológica, isso vai ser detectado. Vai ser tratado e vai ser curado. E vai melhorar, exatamente. Se não for, existem essas outras possibilidades, né, que brilhantemente aqui o Eudes ele abordou, e você consegue ainda assim também resolver muitas vezes, só que não talvez com cirurgião dentista, mas com outras especialidades, sim, certo? Sim, certo, perfeito. Então, eu acho que por hoje é isso, né, que a gente tinha para falar aqui de dor. Vamos voltar nesse tema, vamos falar, vamos esmiuçar mais as dores pulpares, as dores periapicais, vamos falar dessa parte de dor, a pressão, enfim, vamos falar de comunicação bucosinusal, a gente vai falar de várias coisas ainda aqui. Então, gente, aguardamos vocês no próximo episódio do nosso podcast. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.